Meus amados, a paz do Senhor Jesus, eu gostaria de falar com você algo nesse vídeo muito interessante. Algo que, na realidade, tem causado grandes transtornos no meio do nosso povo, o povo salvo, o povo escolhido, o povo que realmente quer ir morar na Nova Jerusalém. E não o povo que quer construir sua vida nessa terra e ficar nessa terra. Mas o povo santo de Deus, é com esse povo que eu quero me identificar. Com o povo santo de Deus, que querem realmente morar na Nova Jerusalém. E que sabe que está aqui somente de passagem, que é peregrino. Que não se deixe enganar. E o que a palavra de Deus tem nos mostrado nesse dia é algo muito interessante. Eu gostaria de citar para você aqui o capítulo de 2 Pedro no capítulo 1 e o versículo 18 ao 21, na qual aqui Pedro vai estar relatando coisas que ele viu e ouviu da parte do Senhor Jesus Cristo. E ele está sendo sincero em repassar essas informações, e também ele faz uma alegação aqui, na qual nós devemos ter atenção nos profetas que vieram antes de Cristo e falaram e pregaram a palavra de Cristo, muitos deles até sem saber que era realmente aquela palavra, se tratava do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que viriam logo à frente e morreria e dando a sua vida para salvar e libertar aqueles que estão perdidos. E eu gostaria de mostrar para você dentro da palavra algo muito sério, algo muito perigoso, que muitas pessoas não estão dando importância a isso. E muitas pessoas até fazem suas próprias interpretações, e muitos dizem da seguinte forma: eu não confio na Bíblia, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que no caso, tudo que está na palavra de Deus foi inspirado a ser escrito neste livro através do Espírito de Deus. É como, por exemplo, um escriba que está ali, está anotando as palavras de Davi, mas quem escreveu foi o escriba, mas foi inspirado por Davi. Então, na verdade, o escriba ele simplesmente é fiel ao que ele ouve. Então, da mesma forma, os discípulos de Cristo, de Deus, que ouviram do Espírito Santo de Deus narrando para eles o que eles deveriam escrever, o que eles não deveriam escrever, eles colocaram para nos dar a orientação da parte de Deus, que nós devemos seguir a sua fiel palavra e servir ao Senhor baseado na sua palavra, aquilo que ele tem falado aos nossos corações. E Pedro, ele faz estas alegações. Vamos para o versículo que diz assim: ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte. Aqui Pedro está falando da voz que ele ouviu lá no monte. Essa voz que ele ouviu foi a mesma voz que ele ouviu quando Jesus estava sendo batizado por João Batista ali no Jordão. E ele fala mais: sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Aqui ele está nos mostrando uma direção muito forte, porque quanto mais nós preocupamos com a palavra de Deus, quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, mais essa luz do Espírito vai iluminando em nossa mente e nos fazendo entender e compreender a cada dia mais e mais. Hoje nós temos várias pessoas aí, você está vendo na internet aí o que está acontecendo aí,
de pessoas que se dizem ser servos de Deus, pessoas usando testemunhos aleatórios para falar que é Deus e na verdade não tem nada a ver com Deus, pessoas que acham que só porque tem um emprego e ganha um salário muito bom a culpa é de Deus. Não, Deus não é culpado dele ganhar muito dinheiro incentivando pornografia, incentivando putarias, incentivando coisas que não agradam a Deus. Não é assim que funciona. A palavra de Deus ela é sincera, ela é reta, ela é objetiva. O trabalho é uma coisa, agora servir ao Senhor é outra coisa. Eu posso servir a Deus no meu trabalho, sim, mas como também eu posso não servir a Deus com o meu trabalho, fazendo um trabalho que não glorifique e não honra o nome dele. Certo? Então, só porque eu estou trazendo sustento para minha casa, não quer dizer que eu estou fazendo algo digno, ou que eu não esteja fazendo digno, ou o contrário, vice-versa. Então a gente precisa entender e parar e pensar, o trabalho que eu faço glorifica a Deus? Se glorifica a Deus, então ele está dando sustento. Se não glorifica a Deus, então o sustento não está vindo dele. Isso é simples de compreender. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que nós não devemos se comportar como as pessoas do mundo se comportam. Vou pegar um exemplo bem clássico. Por exemplo, o sexo. Deus, ele aprova o sexo depois do casamento. Antes é prostituição. Se a pessoa era casada e agora é solteira porque se divorciou e está em outro relacionamento, além de ser prostituição, agora também é adultério. Então a Bíblia proíbe que nós venhamos praticar adultério e proíbe que também venhamos praticar prostituição. Mas tem muitas pessoas que ganham o seu sustento da prostituição, do adultério. E isso ela pode dizer o seguinte: o meu sustento vem de Deus, é Ele que me sustenta. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse trabalho não está glorificando a Deus. Esse estilo de vida não está glorificando a Deus. Então, na realidade, o que ele está fazendo, o que essa pessoa está vivendo, ela está vivendo uma vida promíscua. Ela está vivendo na libertinagem e praticando coisas que Deus não agrada. Tá entendendo? E tem muitas outras coisas também, agora soltando um pouquinho, tirando essa questão do trabalho, que glorifica a Deus, que muitas pessoas hoje conhecem o evangelho água com açúcar, e elas dizem o seguinte, que esse evangelho é o evangelho de Cristo, e não é. Elas se dizem ser livres para fazer o que dá na cabeça delas. E na verdade não é assim que funciona. Nós somos livres, igual a palavra de Deus fala, o próprio Jesus falando, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Ou seja, verdadeiramente sereis livres somente se Jesus te libertar. E o que é a libertação de Cristo na nossa vida? É você entender que você pode fazer todas as coisas, mas todas as coisas não lhe são lícitas a fazer. Aliás, perdão, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então a questão do emprego que eu citei aqui, isso não me convém, então eu não posso. Aliás, eu não devo, poder eu posso, porque eu sou livre, mas eu não devo, é diferente. Eu posso matar uma pessoa? Posso, mas eu entendo que isso não me convém. Então eu não vou fazer porque eu sou um servo de Deus. Se eu não fosse um servo de Deus, tanto faz eu matar ou deixar de matar, ou eu morrer, ou eu adulterar, ou eu prostituir, ou eu fumar, ou eu beber, ou eu fazer o que desce na minha teia, porque se eu pensar que eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Não, mas a liberdade não tem a ver com o que você quer, tem a ver com o que você pode e o que você não deve. Tá entendendo? Eu posso bater na minha mãe? Posso. Mas eu devo fazer uma coisa dessa? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu devo fazer uma coisa dessa. E ninguém deve fazer uma coisa dessa. Então nós temos que ter um conceito de que realmente é a liberdade. Ser livre é você entender o que você pode e o que você deve.
Porque nem tudo que você pode, você deve fazer. Isso é liberdade. Agora, as pessoas estão vivendo na libertinagem que perde o bom senso, perde o conceito de liberdade, perde a moral, a ética, e pratica porque sente vontade. Eu sinto dentro de mim. Olha, evangelho nunca foi sentimento apenas. Evangelho de Cristo, na verdade, sempre foi prática. Se você conhece a palavra de Deus, você então deve praticá-la. Agora, se você não praticá-la, você está fazendo o que está oposto ao que a palavra de Deus disse. Mas eu não vou te criticar, porque talvez você não quer ir morar no céu, talvez você quer viver nessa terra, talvez você quer ser só rico só e morrer milionário, bilionário, não interessa. Talvez você quer ficar aqui, curtir aqui e tudo que você faz é para ficar aqui, então eu te respeito. Mas para o servo e a serva de Deus que quer morar no céu, não, meu querido, não, minha querida, de forma alguma você pode fazer a sua vontade, você tem que fazer a vontade de Deus. E isso é ser livre para poder fazer a vontade dele. Quando você faz a vontade dele, você vai sentir vontade de fazer aquilo que é contrário à palavra dele, mas cabe a você negar isso para fazer a vontade dele, porque a vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. Então Pedro aqui, ele continua dizendo o seguinte, antes de tudo sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. O que isso está dizendo? Está dizendo que a interpretação da palavra de Deus, ela não é minha, ela não é sua, ela não é de ninguém, senão somente de Deus. Então, por isso que a profecia, que a palavra profética, ela que vem de Deus, de maneira nenhuma, ela vem de você e de mim, ela vem de Deus. Como eu falei no começo, pessoas que dizem que, mas a palavra de Deus eu não confio porque foi escrita por homem. Sim, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eu já expliquei essa situação quando eu citei o exemplo do escriba e Davi. E aqui ele continua falando mais. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu falo para você hoje, orientado pelo Espírito Santo de Deus, para que você venha se arrepender, se converter e tomar uma posição diante do Senhor Jesus Cristo e viver de conformidade ao que a palavra de Deus ensina. E parar de dar ouvido a muitos pregadores, muitos pastores aí, enganadores, que estão levando a palavra de forma contrária. Você cai, sabe por quê? Porque a palavra de Deus mesmo já fala, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E qual conhecimento que Jesus está dizendo aqui que está te faltando? O conhecimento da palavra dele, o conhecimento de buscar a palavra dele. Então, meu irmão, minha irmã, para de ficar dando ouvidos a ventos de doutrinas e comece a pensar na palavra de Deus. Vento de doutrina que eu estou dizendo é o mesmo fermento dos fariseus que Jesus falou para os profetas para não dar ouvido, para não comer desse pão. Qual pão? O pão é esse pão aí, que eles estão dando aí, esse fermento aí, pão fermentado, que na verdade é um evangelho água com açúcar que não está produzindo homens e mulheres de Deus, mas está produzindo pessoas que só querem ser felizes, que só querem viver bem, estar bem, conta bancária boa. É só isso que eles estão buscando. O evangelho de Cristo é dor, é sofrimento, é cruz. E se você não está disposto a abandonar você mesmo, a negar a si mesmo, as suas vontades, seus desejos, para poder viver a vontade de Deus, então, meu amigo, minha amiga, sinto muito em te dizer, você está totalmente errado no caminho do evangelho, você está precisando de um conserto, de se arrepender e se converter. Volte enquanto é tempo, volte para a presença do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus está chegando aí, Não falta muito tempo, Jesus está chegando, e se Ele pegar você de forma desordenada ao que a palavra dele tem te instruído, ele vai cobrar de você isso. E pode ter certeza que a sentença não será simplesmente, não, tudo bem, você errou, mas eu te perdoo, porque eu sou amor, sou Deus amor, então pode ficar tranquilo, isso aí já ficou no passado, né?
Você fez tanta coisa boa no mundo que eu vou te perdoar por causa disso. Tira seu cavalinho da chuva. Jesus não vai te perdoar porque você tem muitas obras boas e as boas superam as más, não. Se você fizer a vida inteira coisas boas e no seu último dia você não se arrependeu, não se converteu e não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, nada disso vai valer. Porque nós não somos salvos pelas obras, mas sim pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. E para que você seja salvo através do sacrifício, você tem que aceitar esse sacrifício na sua vida e você tem que viver de conformidade ao que foi dado a você. Você não pode simplesmente falar que serve ao Senhor, que anda na presença de Deus e simplesmente viver a sua vida da maneira que você achar melhor. Não é assim que funciona. Sinto muito em te dizer, não é assim que funciona. Você não pode viver da sua maneira, do seu jeito, mas você tem que servir ao Senhor da maneira que Ele nos instrui, da maneira que Ele nos diz que tem que ser. Ah, mas irmão, estão modificando a Bíblia. Tá, pode modificar a Bíblia, mas a essência dela nunca se perdeu, nunca se perdeu. A Bíblia passou por várias transliterações, mas a essência de Deus nela nunca se perdeu, porque Deus é Ele que rega a raiz. Mataram a árvore, mas a raiz é Deus que rega. E se você está enraizado na palavra de Deus, pode ter certeza, eles vão cortar você, vão tentar te matar, vão tentar te destruir, mas você vai brotar novamente e vai dar muito fruto. Porque a palavra de Deus, ela é assim nas nossas vidas. Então não tenha medo, não se preocupa. Quem rega é o Espírito Santo de Deus. Quem dá o conhecimento que nos faz progredir e não perecer é o Espírito Santo de Deus. Creio que você possa ter aprendido nessa palavra algo muito importante, que Deus tenha falado ao seu coração. E eu peço a Deus que Ele continue falando e te libertando e te dando orientação. Esse canal, eu criei esse canal justamente com esse propósito, para levar a palavra de Deus pura, do jeito que ela é para você. E sinto muito se eu não te agradei com essa palavra, mas a minha intenção não é te agradar e nem me agradar. A minha intenção é agradar aquele que me chamou, aquele que me enviou. Então se você não gostou, eu lamento, mas essa é a verdade para você. Amém? Então logo mais teremos mais vídeos nesse canal, vídeos edificantes, com uma palavra pura, para que você venha entender realmente o que é o Evangelho. Porque nós fomos enganados durante muitos anos, durante muito tempo mesmo, sobre a palavra de Deus, mas chegou o momento de você acordar. Então, se você está agindo errado, Deus me trouxe aqui, conserte o seu caminho, arrependa-te e converta-se ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando Jesus veio pregar, João Batista estava pregando também, o que eles diziam? Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus é o próprio Senhor Jesus Cristo e Ele está presente nesses dias, falando ao seu coração. Arrependa-te, converta-te e volte-se para o Senhor. Amém? Um beijo no teu coração, um abraço do seu irmão, a paz do Senhor Jesus, irmão Aguinaldo aqui falando para você, que Deus abençoe, até mais e a paz do Senhor Jesus.